Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez eu vou me apresentar. Meu nome é Patrícia Arruda, eu sou psicóloga, como eu já falei anteriormente, eu sou apaixonada pela psicologia e pela abordagem da terapia do esquema. E hoje eu estou novamente aqui para falar um pouquinho mais sobre os recursos terapêuticos, né? E hoje a gente vai abordar para vocês passos para elaborar um plano de tratamento. Esse é o segundo vídeo. E hoje nós vamos falar dos principais objetivos terapêuticos. O que nós já falamos até aqui, né? O que já foi feito e o que já foi falado? Nós já falamos sobre o risco do paciente, né? Quando ele chega na terapia, primeiro a gente fala dessa importância dessa avaliação, a gente identifica as primeiras experiências de vida dele, isso foi abordado no primeiro vídeo, o desenvolvimento da sua personalidade, né, através da coleta de história, através da anamnese, que a gente começa a identificar, né, o temperamento desse paciente, a consequência dessa história de vida, né, ou seja, o possível desenvolvimento dos esquemas desadaptativos. Nós também falamos da importância de psicoeducar na terapia do esquema, falar, né, da importância das necessidades emocionais que não foram atendidas na vida desse paciente. Nós também falamos da importância de se abordar os estilos de enfrentamentos e os diferentes modos esquemáticos. Então, no último vídeo, nós paramos aqui, né? A partir de agora, né, nessa próxima etapa, o que nós vamos fazer? A ideia nessa próxima etapa é auxiliar o paciente a identificar as consequências dessas faltas emocionais, os prejuízos que ele vivenciou em suas relações interpessoais, profissionais, no presente, né? E como que isso pode se dar no futuro? Como que essa perpetuação esquemática ela pode acontecer se nada for feito? Então, a nossa principal tarefa, né, a principal tarefa do terapeuta do esquema é desenvolver o adulto saudável no paciente. E que adulto saudável é esse? É o adulto saudável real, não aquele que é idealizável, né? Por quê? Né? A ideia é ajudar o nosso paciente a ser o melhor que ele pode nesse momento. Então, qual é o nosso grande desafio? Qual é o grande desafio do terapeuta quando o paciente chega na sessão, né? E isso muitas das vezes pode levar alguns meses, né? E é muito importante, né, e fundamental que o terapeuta do esquema ele compreenda que o objetivo da terapia vai muito além de ensinar a implementar novos comportamentos adaptativos nesse paciente, né? Esses comportamentos que podem gerar mudança na personalidade dele. Mas o grande desafio do terapeuta do esquema é ajudar o seu paciente a identificar os gatilhos que ativam os seus esquemas, os seus estilos de enfrentamento e os seus modos desadaptativos. Quando o terapeuta do esquema ele consegue fazer isso, ele consegue ajudar o seu paciente a escolher estratégias de enfrentamento mais saudáveis. E dessa forma, o propósito, né, desse terapeuta, né, é fortalecer o adulto saudável. E quando ele fortalece esse adulto saudável, ele também trabalha para enfraquecer as memórias emocionais. A gente não fala na terapia do esquema, na cura do esquema, a gente fala do enfraquecimento das memórias emocionais, porque não tem como a gente esquecer o que foi feito, mas existe a possibilidade da gente enfraquecer essas memórias e elas não causar tantos prejuízos assim.
Então, o grande desafio também do terapeuta do esquema junto com seu paciente é identificar os gatilhos que acionam os estilos de enfrentamento e os modos esquemáticos desadaptativos desse paciente. Porque quando o terapeuta e o paciente eles conseguem fazer isso, ocorre uma diminuição da intensidade da ativação esquemática. E o que acontece o que acontece com isso? Isso leva o paciente a ter uma vida muito mais equilibrada. Então, quais são as estratégias que podem ser usadas pelo terapeuta do esquema para ele conseguir esse objetivo, né? Como que o terapeuta do esquema ele pode construir o plano de tratamento do seu paciente? Primeiro, ele vai precisar ter conhecimento, né, de coisas que nós já abordamos aqui. Ele vai precisar ter conhecimento das necessidades emocionais que não foram atendidas, dos esquemas, né, dos modos ativados. Ele vai precisar ter conhecimento dos estilos de enfrentamento desse paciente, dos gatilhos emocionais, dos comportamentos e circunstâncias que poderão manter essa perpetuação esquemática. E é muito importante o terapeuta ele construir o plano de tratamento do seu paciente e compreender, né, que ao fazer isso, ao compreender todo o funcionamento psíquico, né, após ele observar e avaliar, ele vai escolher algumas intervenções para serem utilizadas em sessão. Quais são essas intervenções? São as intervenções cognitivas, são as intervenções vivenciais e as intervenções comportamentais. Todas essas dimensões, né, que foram faladas aqui, elas serão trabalhadas em sessão, né, com os recursos terapêuticos e também na relação terapêutica, porque essa relação terapêutica, ela também é essencial para que haja uma melhora, né, no paciente. Agora, os objetivos do terapeuta, então, é guiar o paciente a identificar as consequências que essas necessidades emocionais que não foram atendidas na vida dele e os prejuízos que elas causaram e ainda causam e poderão causar em suas relações por causa dessa perpetuação esquemática, caso os esquemas permaneçam ativados. Então, o objetivo do terapeuta também é ajudar o paciente a lidar com a frustração de não ter todas as suas necessidades emocionais atendidas, porque é fato, nem todo mundo vai conseguir atender às nossas necessidades emocionais e vamos precisar lidar com essa frustração. Então, a ideia também é orientar o paciente através do nosso vínculo com ele, orientar ele a construir também vínculos seguros, né? O vínculo terapêutico também ele precisa ser seguro, ele precisa ser estável e verdadeiro. E quando nós fazemos isso, nós ajudamos esse paciente a desenvolver o seu modo adulto saudável. Não o ideal, mas o real. E aí a gente ajuda ele a acolher a sua criança vulnerável, levando esse paciente a entender que ele está fazendo o melhor que ele pode. Então, o que nós já vimos até aqui pode nos ajudar a entender o propósito do terapeuta, né? Não é eliminar ou muito menos curar os esquemas, mas sim enfraquecer as memórias emocionais relacionadas aos esquemas iniciais desadaptativos. Esses esquemas que geraram tantos prejuízos na vida desse nosso paciente. O maior propósito, então, é aumentar os vínculos seguros e estratégias de enfrentamento adaptativas do paciente. E quais são os resultados que nós esperamos, né, nesse paciente e que o paciente também espera, né? Aprender a identificar as suas necessidades emocionais,
os seus esquemas, os seus estilos de enfrentamento e modos desadaptativos e monitorar-se, fazendo melhores escolhas para sua vida. E isso, né, quando ele faz isso, ele vai chegar ao fortalecimento do seu modo adulto saudável. Então, assim, por hoje era isso que eu queria falar com vocês. Eu queria mais uma vez agradecer por vocês estarem aqui, né, por estarem disponibilizando esse tempo. Eu espero mais uma vez estar contribuindo para o crescimento e desenvolvimento de vocês, tá bom? Um grande beijo, e eu gostaria de falar que nós ainda não terminamos essa etapa, ainda tem a terceira parte, né, de como nós podemos construir um plano de tratamento, e na próxima etapa a gente vai falar como a gente pode trabalhar para fortalecer o adulto saudável. Tchau, um abraço e até mais!